cantora, compositora, 9 indicações ao Grammy, ícone da cultura pop moderna. Nascida em Adelaide, Austrália, em 1975, o sucesso global de Sia é bastante recente considerando seus mais de 20 anos de carreira. Seu álbum de estreia, Only Sia, vendeu apenas 1.200 cópias em 1997, enquanto This Is Acting, um álbum feito em sua maioria por faixas escritas por ela e recusada por outros artistas, em plena era de streamings já passou da casa dos 2 milhões. Carismática e bastante pé no chão, Sia atingiu o mainstream no momento em que ela já havia decidido abandonar a carreira de cantora para trabalhar apenas como compositora. Entre vários altos e baixos em sua vida pessoal, a história da australiana é relativamente diferente de outros artistas que ascenderam ao topo dos charts mundiais, fazendo a sua primeira e bem-sucedida tentativa no mercado pop quando já se aproximava dos 40 anos. Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente está aqui com um dos poucos casos que é quase unanimidade aí na opinião do pessoal. É bem difícil achar um hater dela e olha que ela tem uma língua bem soltinha até. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a australiana Sia. No mercado do entretenimento como um todo, mas principalmente na música, o mais comum é a gente ver o pessoal começando a carreira muito jovem, explodindo ali no primeiro, segundo, em alguns casos até mesmo no terceiro álbum e a partir daí a história vai seguindo. Vocês podem notar, toda a lista de aposta, o povo que é indicado na categoria revelação aí nas premiações, quase sempre todo mundo tá ali na casa dos 20 e poucos, 20 e tantos anos, ou às vezes até menos. De um certo ponto de vista, até que eu não tiro tanto assim a razão, porque esses prêmios são mais voltados para quem está começando a carreira e não necessariamente para quem começou a fazer sucesso agora. Mas a gente bem sabe como as coisas funcionam, né? O jogo de interesses que há por trás de tudo e como a simples exposição de estar ali já dá um baita up na carreira de alguém. Eu não vou focar muito nesse ponto agora, até porque no caso da Sia as coisas não foram tão diferentes assim. Ela nasceu numa família de artistas, o pai dela era músico, a mãe dela professora de arte, o tio dela foi um ator bem conhecido na Austrália, ou seja, o dom para uma carreira artística já veio no sangue. Os primeiros projetos dela vieram logo no início dos anos 90, quando ela ainda era bem adolescente, quando ela entrou para uma banda de jazz/funk/hip-hop chamada Crispy, que chegou a lançar um álbum de estúdio e um EP. Coisinha de adolescente mesmo, a banda durou apenas 5 anos e logo após o disband, Sia já lançou seu primeiro álbum de estúdio chamado Only Sia, que apesar de ter vendido apenas 1.200 cópias, serviu ali para quebrar o gelo e uma das músicas até foi relançada depois quando ela conseguiu o primeiro grande contrato dela com uma gravadora e lançou em 2001 o álbum Healing is Difficult, sendo esse o seu primeiro disco distribuído mundialmente. O álbum não foi aquele sucesso, mas foi o suficiente para levar o nome da Sia além da Austrália. Tanto que o single Take It For Granted chegou ao top 10 do Reino Unido após ganhar diversos remixes que transformaram a música meio que num hit dance. Detalhe que, com mesmo todo esse sucesso, reza a lenda que o clipe só custou $50. Nessa época, Sia já morava em Londres, ela já tinha atuado como vocalista de apoio para o pessoal do Jamiroquai. Depois do sucesso de Take For Granted, os contatos dela começaram a se expandir e ela começou a fazer várias colaborações com o pessoal do Zero Seven. O Zero Seven, para quem não conhece, é um duo de música eletrônica britânico. O auge deles foi ali por meados dos anos 2000. A Sia fez várias colaborações com eles, saía em turnê e tudo mais, porém não era como se fosse um trio. Eles eram mais ou menos como o Clean Bandit hoje em dia. Eles fazem parceria com Deus e o Mundo, alguns nomes como Annie Marie e Zara Larsson frequentemente se apresentam com eles em alguns shows, mas sem nenhuma ligação maior além disso. A diferença nesse caso é que a Sia era realmente muito amiga dos caras, não era só um lance profissional. Tanto que se você colocar hoje no Google Zero Seven, o algoritmo já completa Zero Seven e Sia. Em 2004, a Sia retornava com seu terceiro álbum de estúdio, o Color the Small One, e apesar do sucesso gradativo que ela ia construindo com o passar dos anos, esse disco não teve uma recepção comercial tão boa, algo que a própria Sia atribuiu à culpa à antiga gravadora dela por ter feito uma má divulgação do disco. Ou uma má divulgação, acho que não tem como você mal divulgar uma coisa, né? Acho que a falta de divulgação deve ser a melhor palavra.
ou talvez seja a mesma coisa. Mas enfim, no fim das contas, dava pra ver que a Sia realmente era que tava com a razão, pois nesse álbum, além de ter uma parceria dela com Beck and the Builder, tinha ainda Breathe Me, que é certamente a música mais famosa dela dessa fase pré-popstar. A princípio a música passou batida por todo mundo, mas depois que ela foi incluída no último episódio da série Six Feet Under, não só a música passou a se tornar super cultuada, como até impulsionou a carreira da Sia nos Estados Unidos, um mercado que ela ainda não tinha atingido com tanta força. Eu tenho até pra mim que Breathe Me e Kiss Me do Sixpence None the Rich são as músicas mais utilizadas ever em filmes, séries, propagandas, documentários, enfim. Eu acredito que a maioria aí de vocês já devem ter visto pelo menos alguma coisa com elas lá brilhantando o rolê. Embalado pelo hype de Breathe Me, o Color foi relançado nos Estados Unidos, lançaram um álbum ao vivo também, e só em 2008 que veio o quarto álbum de estúdio, o Some People Have Real Problems, cujo maior hit foi o single The Girl You Lost to Cocaine. Já a gente chega nesse assunto. Por essa época, a Sia começou a chamar a atenção de grandes nomes do pop mundial. Ela já era bem conhecida, mas ainda assim muito indie, e a primeira grande estrela que colocou os olhos nela de verdade foi a Christina Aguilera, que na época estava produzindo o Bionic. No total, essa parceria da Christina com a Sia rendeu 5 músicas. 4 delas foram incluídas no Bionic e uma quinta, chamada Bound to You, que entrou na trilha sonora do filme Burlesque, que a Aguilera protagonizou em 2010 ao lado da Cher. Bound to You, aliás, foi bastante aclamada pela crítica e rendeu assim uma indicação ao Globo de Ouro por melhor canção original. Chegando aí foi um caminho meio que sem volta e a Sia agora era a artista que todo mundo queria ter uma música assinada por ela. E como a gente bem sabe, essa lista não é pequena. Só pra citar algumas, a gente tem Diamonds da Rihanna, Pretty Hurts da Beyoncé, Let Me Love You do Ne-Yo, Dusk Till Dawn do Zayn, Kelly Clarkson, Lea Michele, Camila Cabello, Katy Perry, Britney Spears. Praticamente metade dos artistas pop da atualidade tem uma música escrita por ela. Porém, toda essa fama de grande compositora de hits foi se construindo aos poucos, um hit após o outro, e ali por 2010, entre uma colaboração e outra, ela lançou We Are Born, que viria a se tornar o disco mais bem-sucedido e aclamado da carreira dela até então. O que ela não percebeu é que com isso ela estava começando a se tornar tão grande quanto o pessoal para quem ela escrevia, e isso acabou assustando ela por vários motivos. A Sia sempre foi uma artista muito reservada e muito pouco se sabia sobre a vida pessoal dela até aquela época. Ninguém sabia que ela tinha problemas com álcool, ninguém sabia que ela tinha problemas com drogas, porque ela mesma não dava abertura pra mídia querer ela nas manchetes. E daí que o negócio foi crescendo de uma forma tão grande que numa entrevista pro The New York Times, ela falou que uma vez estava na casa de uns amigos, um deles falou que tinha descoberto que estava com câncer e no meio dessa conversa alguém pediu pra tirar uma foto com ela. Tipo... Era esse o tipo de situação que ela estava vivendo agora que tinha se tornado um nome mundialmente famoso. Nessa mesma entrevista, a Sia revelou que chegou a escrever uma carta de suicídio quando ela se viu no meio desse ciclo. Fama, pessoas em cima dela, problemas com drogas... Ela meio que tinha perdido o norte. Por sorte, um amigo dela percebeu os indícios, interviu no que ela estava pensando em fazer e ajudou ela a entrar numa terapia que fortaleceu muito ela naquele momento. Por volta dessa época, ela tomou uma decisão que ajudou a moldar bastante a carreira dela a partir dali. Ela trocou de agente, com o novo que ela contratou, ficou decidido que ela não iria mais gravar músicas e que a partir dali o foco dela seria apenas a carreira como compositora. Não foi bem o que aconteceu e um dos culpados para esse plano não ter durado tanto tempo foi o David Guetta. Para quem ela enviou Titânio como uma demo, ele iria escolher uma outra pessoa para os vocais da versão oficial, no caso a Alicia Keys era a mais cotada, porém ele deu o famoso migué na Sia e lançou do jeito que recebeu. E ela só ficou sabendo quando a música já estava tocando em todo canto. E bom, como os planos dela de se aposentar já tinham ido pro ralo, 3 meses depois do lançamento de Titânio, a Sia liberou o Flowrider para usar os vocais dela na versão oficial de Wild Ones. Essa música a princípio seria lançada em uma parceria com a Katy Perry, e ao final de 2012 ela tinha 2 músicas entre as 10 mais baixadas mundialmente daquele ano. Foi aí onde ela se viu no meio de um conflito pessoal. Retomar uma carreira midiática e tudo mais depois de tudo que ela considerou a dar um passo atrás, ou ignorar o auge que a carreira dela havia atingido, tendo vendido mais de 25 milhões de singles em menos de 4 anos. Aconselhada pelo novo produtor dela, veio a ideia de criar esse personagem conceito, usar metáforas a ponto dela não precisar se abrir tanto quanto ela fez na época de Breathe Me.
E uma parte engraçada dessa história toda é que, se vocês notarem, muitas músicas da Cia têm essa fórmula. Eu vou me balançar no candelabro, eu vou como uma bola de canhão, brilhante como um diamante. E segundo aquela mesma entrevista do The New York Times, a inspiração veio de Firework da Katy Perry. Alguém aí já se sentiu como uma sacola plástica? O fato da Cia não mostrar o rosto dela nas performances, não aparecer nos clipes, não fotografar para capa de singles, álbuns, revistas e etc., não é uma estratégia de marketing que ela fez e que ela segue até hoje. Foi uma maneira que ela encontrou de tentar, pelo menos, minimizar um pouco todo o alvoroço que se cria em cima de uma artista pop. E hoje ela é uma das maiores da indústria, um caso até raro, pois ela explodiu como tal quando as rádios e a maioria dos veículos fecham as portas para quem tem mais de 30 anos. Isso já foi tópico de diversas discussões, a Madonna já falou bastante sobre isso, e querendo ou não, isso é uma realidade. A BBC Radio 1, a rádio mais influente do Reino Unido, já falou publicamente que o foco deles é um público de até 29 anos. Tudo que é considerado mais adulto vai para a Radio 2, que é a estação secundária. Tipo, eu vou dar um exemplo aqui. O Robbie Williams chegou a pegar primeiro lugar na parada de singles do Reino Unido com Candy, uma música super pop chiclete, a mais ouvida do país, divertida, etc, e blá blá blá, e a Radio 1 não tocou. Ou seja, a gente não tá nem falando de se ter um hit ou não, de ser comercial ou não, a gente tá falando apenas de idade mesmo. No entanto, a Cia é um caso extraordinário e que nem eles conseguem ignorar. A Cia toca na Radio 1, a Cia toca em todo lugar, na verdade, né? E apesar de parecer e dever ser a coisa mais normal do mundo, a música é boa, a mulher tem uma puta voz, por que não tocar? Deveria ser assim, né? Mas o simples fato dela naturalmente não ser ignorada mostra que o appeal dela vai muito além do que o da maioria do pessoal. A Cia tem um alcance que pega do adolescente de 15 anos que curte a Ariana Grande ao pessoal de 40, 50 anos que não devem fazer ideia de quem é BTS, por exemplo. As letras dela que fala sobre estar numa festa, mas com o bolso pesando e a ressaca no outro dia, conversa com um público mais adulto. A melodia festiva com a Maddie Zinger dançando nos clipes conecta com o pessoal mais jovem. E nisso ela meio que abocanhou aí todo mundo. Uma outra coisa que eu gosto muito na Cia e que eu acho que conecta as pessoas com ela, e aqui é já mais pro lado pessoal mesmo, é que assim como a Adele, ela é uma baita cantora, tem uma baita voz e tudo mais, só que ela é muito gente como a gente, ela é muito debochada e até um pouco shade. Tipo, em 2014, numa entrevista para uma rádio, ela brincou que com o dinheiro que ela fez com Titânio, ela comprou uma casa, e com o de perfume da Britney, ela comprou as cortinas. Assim, nada demais, né? Mas isso caindo numa fanbase muito sensível, vocês já imaginam o que poderia ter acontecido. Mas os fãs da Britney levaram super de boa, eu acho que pouquíssimos levaram pro lado pessoal. Até porque, vamos ser sinceros, né? Perfume não é lá essas coisas tudo mesmo. Pra quem pensou em se aposentar da carreira de cantora ali por 2010, a Cia tem sido uma máquina de lançar músicas. É trilha sonora de filmes, são álbuns, projeto paralelo, como o LCD mesmo, por exemplo, ela não para. Eu acho que ela faz isso porque ela não se preocupa muito em seguir aquela cartilha de como manter uma carreira duradoura. É isso que ela gosta de fazer, as músicas já estão prontas, joga pro mundo. Se por acaso chegar o momento das pessoas saturar, eu acho que isso pra ela não vai ser um problema porque ela vai continuar sendo uma compositora muito requisitada. Caso toda a identidade artística dela venha a saturar, porque o trabalho da Cia tem disso, da gente reconhecer até quando é outra pessoa que tá cantando, beleza, ela certamente já fez muito mais dinheiro do que ela imaginou que iria fazer na vida dela. Ela tá tranquila pro resto da vida. A Cia nunca mais vai voltar a ser anônima. Aproveitar toda a fortuna que ela conquistou em uma vida mais simples, longe dos holofotes, não me parece ser uma ideia que assuste ela. Até porque, de vez em quando eu tenho a impressão de que manter a carreira hoje em dia, pra Cia, é meio que apenas o passatempo mais divertido que ela tem. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa um like, se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito, compartilha aí com o pessoal aquele esqueminha, beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!